Essa serpente sinuosa que aparece em diversos símbolos da medicina moderna é a representação da entidade espiritual chamada Nehustan, o deus da cura do paganismo antigo. Sua origem remonta ao Antigo Testamento da Bíblia, no episódio que se deu nas peregrinações do povo de Israel no deserto. Deus disse a Moisés para erigir uma haste uma serpente de bronze, porque os israelitas estavam morrendo das mordidas das serpentes ardentes, as mesmas que Deus enviara para puni-los por falarem contra Deus e contra Moisés. A história está em Números capítulo 21, versos de 4 a 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? A nossa alma tem fastio desse pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Em seguida, Deus mesmo proveu um livramento. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Inclusive, Jesus falou a Nicodemos que essa serpente era um símbolo dele mesmo. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O diabo trabalha sempre para deturpar as obras de Deus, e ele providenciou um plano astuto para converter aquela serpente em objeto de culto. A ordem de Deus era de apenas olhar para a serpente, e não adorar a serpente, mas como esse processo envolvia uma linha muito fina, foi fácil para o inimigo estabelecer uma ligação com a forte idolatria que havia no legado dos povos cananeus ao redor. No livro bíblico dos reis, o Nehustan é o nome pejorativo dado a essa mesma serpente de bronze em um poste, descrita pela primeira vez no livro de Números. Só que nessa época, o rei Ezequias instituiu uma reforma iconoclasta, que promoveu a destruição de diversas imagens cultuadas pelo povo idólatra. E entre os itens condenados estava a serpente de bronze. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nehustan. Assim como ela foi erguida para curar os israelitas, de igual modo a religião pagã via nela um amuleto contra qualquer doença, e era com esse fim que ela era adorada. Mas não fora para aquele propósito que Deus mandara Moisés a levantar. Aqui vemos um exemplo claro da deturpação na adoração religiosa. Uma coisa impressionante que se percebe é que hoje essa serpente é usada como símbolo da medicina em todas as suas vertentes. E não é de estranhar que esteja oculto nisso o mesmo espírito demoníaco que se arroga curar quem o adorar. Detalhes dessa manifestação moderna do Nehustan foram revelados a um ex-satanista chamado Roger Morneau. Ele escreveu um livro intitulado Viagem ao Sobrenatural, que está disponível na CPB. No capítulo 3, página 22, ele relata que enquanto esteve na Irmandade Satânica, pôde acompanhar diversos casos de êxito profissional em pessoas que consagravam suas vidas àqueles espíritos. E entre elas estava um médico. Veja o relato. Naquela noite, alguém me impressionou muito. Ele era médico e explicou como os espíritos lhe haviam dado grandes poderes de curar e hipnotizar, incluindo a habilidade de tirar a dor e estancar a hemorragia em feridas e cortes profundos. Após contar algumas fascinantes histórias de cura dos pacientes, ele afirmou que precisava descer à sala de culto. Disse ele: Com licença, meus amigos, preciso fazer atos de devoção a fim de ser revigorado pelo Senhor Deus Nehustan. Dependo do seu poder vivificador para reviver e curar meus pacientes. Isso ocorreu na sala subterrânea de reuniões, onde ele também viu outros detalhes sombrios. Ao andarmos um pouco mais, chegamos a um altar no qual estava uma vara com uma serpente de bronze enrolada ao seu redor. O sacerdote mencionou que o altar era dedicado ao deus Nehustan, cujo poder o médico, que nós ouvimos em nossa primeira visita, tinha utilizado de maneira maravilhosa. Comentou a respeito dos grandes milagres que o deus de bronze efetuou para os filhos de Israel, enquanto eles queimaram incenso diante da serpente de bronze, feita por Moisés séculos antes. Você não acha estranho
que todos os segmentos da medicina, em todas as áreas que dizem respeito à saúde, tenham em sua logomarca o símbolo da serpente. O Nehushtan da história bíblica aparece em outras culturas com nomes diferentes. Na Grécia, ele era chamado de Esculápio. Esculápio ou Asclépio, na mitologia grega e na mitologia romana, é o deus da medicina e da cura. Ele é representado usualmente como um homem maduro, vestido de uma túnica que lhe descobre o ombro direito, e apoiado a um cajado onde se enrola uma serpente. Na antiga cidade romana de Pérgamo, havia um médico, um mágico chamado Galeno, que servia no templo da cura. Pessoas de toda a Ásia Menor iam a Pérgamo atrás de curas nesse templo chamado de Esculápio. Mas isso significa que a medicina é demoníaca? A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, e esse é um exemplo de como o diabo controla algumas áreas importantes da vida humana. No entanto, isso não impede de usarmos a medicina legitimamente para cuidar da saúde. O contexto dessa história nos mostra que, assim como o inimigo procura contrafazer a obra de Deus, criando uma falsa adoração e uma falsa religião, ele também trabalha para estabelecer um falso sistema de saúde, onde oculta suas ações por meio da medicina moderna em confrontação aos remédios naturais de Deus. A lição que fica é que precisamos entender como usufruir mais plenamente os remédios de Deus. A água, a luz do sol, o ar puro, os exercícios físicos, o repouso tranquilo, a alimentação natural, o domínio próprio e o exercício da fé. Esses são remédios que são simples e gratuitos. Trabalhe de forma a depender cada vez menos da medicina moderna e dos medicamentos farmacológicos, tendo em vista a realidade espiritual que está por trás disso tudo. A manifestação do espírito de Nehushtan está presente hoje no mundo e caminha para o clímax final. Como ato final do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo e aparecerá na terra, realizando curas como grande operador de milagres do mundo. Essa será a revelação maior do espírito de Nehushtan. Isso foi revelado a Ellen White, onde ela relata no livro Eventos Finais. Veja, Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo, operador de milagres. Com bela linguagem apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos, personificará a Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Portanto, vimos aqui que a serpente que aparece associada aos símbolos de saúde atuais é, na verdade, a representação do espírito de Nehushtan, o demônio que está por trás da medicina moderna. É possível que muitas pessoas estejam escravizadas nesse sistema, tanto pelo meio acadêmico profissional como pelos serviços que usa, seja isso consciente ou inconscientemente. Mas a grande maioria é vítima pela necessidade de assistência de que necessita periodicamente para cuidar da própria saúde e de outros. Isso não é pecado, mas expõe-nos ao perigo das potestades. Perigo esse que afeta muitas outras áreas da existência humana.